Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Brasil que dá certo, sempre com muito carinho, muito orgulho, muito feliz pela audiência crescente do nosso encontro toda semana com grandes líderes, histórias diferentes, inspiradoras e acaba que sempre beneficiando não só os mais de 2.000 integrantes do Brasil que dá certo, um dos maiores, se não o maior ecossistema empresarial e empreendedor social do país, mas também os mais de 200 milhões de habitantes do nosso grande Brasil. E a cada programa, a cada conversa é sempre, para mim particularmente, uma aula na prática. Não é diferente do episódio de hoje. Eu recebo uma grande empreendedora que tem uma história de vida muito bonita, no qual, inclusive, nós temos uma relação muito próxima de amizade. É Mirela Pini, ela que é CEO e fundadora da Pini Acessórios. A expressão está correta? Personalizados, mas tá ali, ó. Então já começa o porquê que a gente precisa se explicar. Pini personalizados. Isso. Mirella, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero... eu conheço um pouco da sua história de superação e de resiliência e principalmente de um olhar otimista das coisas. Eu vejo sempre, em todas as vezes que eu te vejo em várias frentes, você está sempre olhando para frente, com um sorriso, com positividade. Isso faz uma diferença enorme no mundo empresarial. Sim. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo a minha história, a minha visão e a da Pini. Eu sou formada em moda, eu tenho um MBA em negócios da moda e eu sou apaixonada por esse universo lúdico e o da beleza também. Sim. Eu fui estilista por 7 anos. Mas em algum momento da minha vida, aos 26 anos, eu me deparei com uma dívida enorme deixada pelo pai do meu filho. E a partir daí, eu precisei assumir o controle da minha vida, mesmo muito nova. Eu ingressei na área de representação têxtil para quitar essa dívida. Uhum. E eu comecei do zero. Eu não tinha network. E a escolha foi por necessidade pura, não foi por nenhum outro motivo você está no têxtil. Isso. Não, porque era o único meio de eu adquirir recurso para pagar essa dívida. Então, foi uma espécie de all-in mesmo que eu dei. Eu pedi para ser mandada embora. O dinheiro da rescisão, eu teria 3 meses de subsistência. Peguei o meu filho, que tinha 3 anos, e falei, vou ingressar na área de representação têxtil, porque é o único meio de eu conseguir esse recurso. E eu fui bater de porta em porta. No Brás e no Bom Retiro. Olha só. Eu acordava às 6 da manhã e às 8 eu voltava. Em 1 ano, eu consegui quitar essa dívida dele. Que maravilha. O Magazine entrou na minha vida e eu sempre tive uma fé muito inabalável. E isso eu herdei da minha avó. Eu levo tudo para o lado positivo. Eu não foco no problema. O problema, para mim, ele já existe. E essa é a grande virada de chave da minha vida. Porque eu sei... Olhar na solução. Olhar na solução. O problema, ele nunca me paralisa. E nessa empresa, eu permaneci por 11 anos. Mas eu não sabia, eu não me encontrava. Porque nesse longo período, eu também percebi que eu não queria só vender. Eu queria construir algo meu. Mas eu não tinha um investimento para fazer. E foi aí que eu resolvi me dar uma oportunidade de viver o ócio criativo. Os desafios, eles são os que me movem, que é o que a gente estava falando antes. Eu preciso desse desafio. E aí eu fui passar 40 dias na Europa sozinha. Ah, que maravilha. Viajando, passando por país em país. Fiz isso uma vez, eu falei, eu ainda preciso me desafiar mais. A grandeza de experiência disso é fabulosa. Muito. E aí eu fiz de novo. Na volta da minha segunda viagem, e olha que interessante, eu estava na Itália, sentada numa praça sozinha, e sentou uma pessoa do meu lado e falou assim, você tá aqui sozinha? Eu falei assim, você sabe que eu nunca me peguei assim, sozinha e sem fazer nada? Aí ela falou assim, então sinta o prazer de não fazer nada. E aí a minha cabeça, naquele momento, ela se desligou e começou a viver o presente. Muitas vezes a gente vive nesse ciclo automático e a gente não percebe as oportunidades que aparecem. Exatamente, não tem clareza. Não tem. Pois foi quando eu voltei dessa viagem, uma cliente que é da Pini
pediu para eu desenvolver uma embalagem em zip-zap. Eu fui visitar uma fábrica que eu já conhecia. Não era uma fábrica nova, eu já conhecia, ó. E aí, quando eu entrei nessa fábrica, ele estava fechando pela baixa demanda dele. E aí eu tropecei, mas foi o tropeço que mudou a minha Que te vida. impulsionou. Eu peguei, era uma bolsa. Uhum. Eu peguei essa bolsa e eu falei, já sei. É isso que eu vou fazer. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Por que eu tive esse insight que foi tão precioso? Eu atendia cliente batendo de porta em porta. Então, de muito perto, eu via a necessidade e eu via o que o mercado não tinha. Eu vou levar um produto personalizado que ele vai conseguir agregar. Vai usar. Agregar o produto dele, a coleção dele. E vai gerar mais receita para ele. Isso vai ser um estouro. Falei, é isso. A Pini nasce sem investimento, dentro da minha casa. Só coragem. Com só coragem. Eu usava o salão do meu prédio de estoque. Todo mundo entrava escondido, todo mundo me ajudava. Eu tenho até vídeo que eu preciso... E ela nasce também num universo que estava em transformação, que foi a pandemia. Sim. Então, empreender para mim nunca foi uma escolha confortável. Ela foi Mais uma necessário do necessidade. que tudo é. Uma necessidade de transformação. Eu usei esse momento de sobrevivência para realmente construir. Uhum. E foram diversos percalços que a gente tem, porque quando eu resolvi empreender, eu não dei um Google. Deixa eu ver o que é empreender, o que eu vou precisar, o que eu não vou precisar. Só que a minha convicção não era de 100%, era de 101% que ia dar certo. Uhum. E realmente deu. Eu peguei uma fase da pandemia que eu tinha alugado um showroom no Bom Retiro, porque na minha época as pessoas gostavam de tocar no produto para comprar. As redes sociais, elas não eram tão presentes que nem é hoje. Então, aonde a gente estava, que era um local bem pequeno, não tinha estrutura nenhuma para atender cliente. Eu falei, como que eu vou trazer um cliente aqui, gente? Não dá. Aí eu falei, pronto. É a primeira vez na vida que eu vou fazer um plano de negócios. Uhum. Montei, estava tudo pronto. Aí chegou a pandemia. Para você e para o planeta. Para mim e para o planeta. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Só que esse meu pensamento positivo... Inspiracional. Me ajudou muito. Porque eu falei, agora eu não vou trabalhar mais aonde... Porque a fábrica que eu trabalhava fechava, de representação. Porque quando você inicia uma empresa do zero... Quem inicia uma empresa do zero? Sabe que você inicia na raça e na coragem mesmo. É. Então, você... Tem 2 empregos, você arruma tempo onde não tem, você aprende o que não sabe, você enxuga extras e você vai do jeito que a situação exige. E no meio do caminho, você vai criando essa estrutura. Esse showroom estava lá parado. Eu criei uma campanha de máscara. Olha só. Que foi para manter o sustento da fábrica e metade eu iria fazer doações para instituições de caridade. Só que quando ficaram prontas essas máscaras, eu falei, eu não vou ter coragem de doar elas, de vender elas. Eu vou doar tudo para o Hospital Municipal do Tatuapé. Fui lá, entrei no hospital e falei, quero doar as máscaras. A diretora, ela ficou tão espantada, porque foi bem no início. Num ponto nevrálgico. Foi bem no início. Aí ela pegou e falou assim, então, filha, faz o seguinte, grava um vídeo, coloca no Instagram. O Instagram da Pini, acho que estava bem no comecinho. E, quem sabe, as pessoas se inspiram e começam a fazer isso também. Aí eu falei, tá bom. Aí foi aquele vídeo, sem editar mesmo, no meu celular velhinho e tal. E você sabe que esse vídeo viralizou. Olha só. E me trouxe inúmeros clientes. Inclusive, eu fiz uma doação. Até pelo gesto. Foi isso, mas a minha intenção não foi essa. Foi natural. Foi genuína. Você estava dizendo que trouxe vários clientes, inclusive... Fiz uma doação para o GRAAC. Ah, olha só. E foi muito lindo, me tocou muito, porque quando eu fiz essa doação, eles precisavam de uma máscara de tecido na época. Então, eu fabriquei, acho que foram 2.000 e pouco.
mais ou menos assim. E eles me apresentaram tudo lá. Então, para mim, eu aprendi muito durante a pandemia. Eu aprendi e cresci muito. Porque eu falei, o que eu vou fazer agora com o showroom que está parado lá? Aham. Eu falei, já sei. Eu vou fazer disso um estúdio fotográfico. Só que eu não tinha noção da repercussão. Porque eu peguei o comecinho das redes sociais. Então, tudo viralizava muito mais fácil, Uhum. tudo tinha um alcance muito mais fácil. O Uhum. investimento era muito menor que hoje em dia. E sem dinheiro para contratar influenciadora, eu falei, vou ter que aprender mais uma função, Entendi. que é gravar vídeo. Então, hoje a gente vê muito se falar do empresário ir para o online, porque ele fica muito no offline. Isso realmente pode revolucionar o seu negócio. Só que no meu caso, não foi uma estratégia, foi Não, uma necessidade é. mesmo. Aliás, pela sua trajetória inteira, sempre foi por necessidade. Tudo foi por necessidade, foi assim mesmo. E aí, quando acabou a pandemia, a Pini deu um grande salto, porque eu saí da minha bolha, eu vim da área da moda, então eu só vendia para esse público, para esse nicho. Quando eu entrei para as redes sociais, a Pini deu um grande salto, porque aí eu comecei a atender área da saúde, beleza, restaurante, bares, construção, tudo. E aí a Pini deu um grande salto. E quando você fala em grande salto, me remete aqui uma pergunta que se faz necessária, e muita gente deve pensar isso. Todo mundo gosta de ganhar alguma Sim. coisa, especialmente um presente, ou um gift, ou um brinde, o nome que for. Mas você conseguiu e consegue, com a tua operação, desmistificar até a própria expressão. Expressão de um gift ou de um brinde, vamos ser bem objetivo, quer dizer, existe até um termo, né, que você Sim. já me falou outro dia, tá o mercado de brindeiros aí, mas a gente tem essa concepção de, nossa, recebi um brinde maravilhoso. Mas você conseguiu e consegue com propriedade mudar a termologia disso, ou seja, um presente personalizado. Eu acho que não tem expressão melhor, porque você faz com que a pessoa se sinta confortável. Toda vez que você presenteia alguém, essa pessoa acaba te vendo de uma forma diferente. Sim. E essa questão do personalizado, porque de certa maneira todo mundo quer algo que seja a sua cara. Sim. Então é muito difícil você chegar num nível em que você gere escala e escala personalizada. Como é que foi esse momento para você? Eu sempre parti de uma filosofia na Pini que eu tenho ela muito clara. Eu nunca enxerguei uma bolsa ou uma necessaire como um simples brinde. Para mim, produto é posicionamento. Mas posicionamento por quê? A pessoa, ela dedica tanto a energia dela para construir a empresa, ela passa por tantos desafios que na hora de colocar o nome dela, ela vai colocar o nome dela em qualquer coisa. Em um objeto que denigre a imagem dela. Então, para mim, produto é posicionamento. Para mim, o produto, ele entrega o lugar que a marca ocupa antes mesmo de qualquer campanha ou de qualquer discurso. Uhum. O luxo, para mim, ele está nos detalhes. E a Pini, ela foi criada nesse detalhe, através do toque, do material, do acabamento, da maneira como a pessoa usa no dia a dia. Ela foi... tudo que eu fabrico, que é uma bolsa, uma necessaire, é feita para a pessoa realmente usar no dia a dia. E quando você presenteia dessa maneira, despertando esse desejo, é porque a pessoa se sente valorizada vendo aquela bolsa, aquela necessaire, vendo que a pessoa pensou nela com muito carinho mesmo. E não um objeto que a pessoa falou assim, vou jogar fora. Isso para mim é um gasto. Uhum. Investimento mesmo é quando você presenteia algo que a pessoa vai usar e vai lembrar da sua marca. Sim. Porque no fim, o brand é o produto Verdade. que você toca. Além de você fazer com muita propriedade, com muita qualidade, o que você já faz, levando para um outro lado da personalização ainda mais profundo, existe a possibilidade que em dado momento, quando você encontra um potencial ou um cliente em que ele peça algo do que você não faz já na sua esteira e que isso seja em escala e personalizado a ele, é uma pergunta que muita gente se faz vendo o nosso bate-papo aqui, que tem, por exemplo, alguma operação grande, alguma companhia grande, ou não,
mas ele quer algo personalizado no modelo de mercado, no modelo de negócio dele. Você faz como um alfaiate, você também acaba moldando, personalizando o que essa pessoa quer, ou não? É só aquilo que está na tua esteira? Não, imagina, esse é o grande diferencial da Pini. A gente tem alguns e esse é um dos diferenciais. Eu falo que a Pini ela foi criada através das infinitas possibilidades. Então, quando alguém traz algo diferente, algo que a gente não tem, posso falar a verdade? Eu Claro. amo. Que Eu bom. amo desenvolver, eu amo ser desafiada. Todo mundo que está lá parte dessa cultura. Que legal. Então, assim, eu não tenho limite de produção. Eu atendo desde microempreendedor até marca muito consolidada no mercado. Então, se uma pessoa fala assim, eu preciso testar com 30 unidades, a gente vai fazer. E eu preciso de uma produção de 10 mil bolsas, a gente vai entregar. Eu deixei até isso bem visível nas redes, porque a Pini, ela cresceu muito através das redes, que foi um desafio que a gente teve da Bolsa do Baile da Vogue. Uhum. Ela precisava de 1.800 bolsas em 5 dias. Desafio, hein? Foi um desafio e tanto, porque E aí a Vogue ficava em cima e todo mundo ficava em cima. E o pessoal do estilo era da Suíça e ficava mandando e-mail. Eu falei, olha, se eu falei que eu vou entregar, eu vou entregar. Agora vocês precisam confiar em mim e deixar eu trabalhar. Mão dupla mesmo. E foi, assim, um desafio bem grande, porque a estampa era muito minuciosa. Eles queriam fazer só de um lado. Aí eu falei, não, a gente vai fazer dos dois. Porque vai dar um diferencial muito grande e uma repercussão muito maior. E aí eles aceitaram e a gente entregou essas 1.800 bolsas em 5 dias. Foi um sucesso, evidentemente. Foi um sucesso, graças a Deus. Agora, falando de mercado, falando de macro, e você que vem nessa escalada de evolução, está sentindo, evidentemente, isso, e, evidentemente, também deve ter tido, ou tem, propostas de crescimento. Eu estou olhando para o mercado, por exemplo, o mercado de investimentos, de fundos, de investidores, em que vem, por exemplo, o seu projeto, que ele é vindouro, ele está fadado ao sucesso, né? Pelo um todo, né? A gente fragmento da nossa própria história. Então, quando você junta aí lá atrás, começando aqui o nosso encontro, falando da superação, que você teve que acertar uma dívida, e depois os desafios da vida te trouxeram até essa mesa aqui, como é que você está vendo o crescimento da Pini? E aí encaixa assim uma outra pergunta. O que esperar da Pini já para o próximo semestre, o ano que vem, enquanto empresa, enquanto grupo? A Pini hoje ela vive um momento de maturidade. Ela deixou de ser um projeto pessoal e passou a operar com equipe, com processo, com mais estrutura. Hoje a gente atende grandes marcas, a gente desenvolve produtos mais estratégicos e coleções com uma identidade cada vez mais clara. Porque a gente atinge diversos nichos diferentes. Então, essas coleções mais claras é exatamente para eles. A Pini já ela passou de uma fase que ela precisava de validação e passou pelaquela fase de sobrevivência. Hoje, a gente se prepara para esse momento de escala. Performar. Isso. E é um momento menos impulsivo e mais estratégico. Eu acho que o primeiro que a gente fez dos planos para 2026 é atuar no corporativo, porque a gente já tem uma grande atuação, mas tem um mercado muito grande que a gente quer atender e a gente desenvolver projetos estratégicos para essas empresas que entendem o produto como posicionamento. A gente também está se preparando para entrar no varejo, mas com muita consciência. A gente está desenvolvendo produtos desejáveis, mas que geram recorrência na compra. Que façam sentido. Que façam sentido para esse público do varejo. Porque, assim, são públicos bem diferentes. A Pini atende um público no atacado, ela vai atender o outro. Então, é outro estudo, é outra demanda. E também a gente ingressou no mercado internacional. A gente já está com boa aceitação na América do Sul. Então, a nossa visão é levar cada vez mais esse produto em forma de brand, né? Você fala muito, já usou algumas expressões do teu negócio sendo B2B do B2B.
Sempre. E é um pouco do DNA do Brasil que dá certo. E à medida que os processos crescem, a sua empresa gera escala, e obviamente tudo cresce organicamente, não só o número de pedidos, mas o processo como um todo, você deve ser procurada para aquisição de produtos, para vendas especificamente falando, e até em escala personalizada, que não é tão simples assim. Você mesmo atende a esses pedidos, a esses clientes, esses que te procuram, ou você já consegue passar isso para os seus pares, para os seus colaboradores? Porque se é um produto que é um presente personalizado, ele tem que ter um entendimento personalizado, né? E transferir isso a um colaborador não é tão simples assim. Então, a Mirella está à frente da operação? Não, não mais. Ah, que bom. Eu comecei a Pini fazendo tudo. Compra, venda, entrega, conciliação bancária. Eu carregava a Pini nas costas. A Pini tem 5 anos apenas, né? Que a gente Uhum. fala como se ela... Mas É, assim, ela cresceu mas muito já está rápido. madura, está madura. Ela cresceu muito rápido em pouco tempo. E por muito tempo, assim, eu levei ela nas costas. E eu também levava a minha vida pessoal junto. Filho, contas. E isso acabou me desgastando muito. E aí eu falei, será que eu desisto? Será que eu continuo? Só que um líder, de verdade, ele não aparece quando o caixa está saudável e o time está motivado. Ele aparece quando o dinheiro some Então tá ao contrário, é tudo ao contrário. e o time está desmotivado. E empreender, para mim, nunca foi sobre crescer rápido, mas foi sobre não desistir quando as coisas apertaram. Quem está comigo, nesse longo caminho, quem é empresário sabe o quão é difícil a gente formar uma equipe engajada. Para mim é um dos meus maiores desafios, porque quem está na Pini precisa vestir a cultura da Pini. E é uma cultura muito específica, porque a gente entrega o detalhe, a perfeição no detalhe. E o meu time comercial, por incrível que pareça, está comigo desde o começo. Ah, que maravilha. Então, tá na essência, tá no DNA. E elas são Abraçaram a causa. Abraçaram. E elas são muito parecidas comigo. Então, são pessoas que eu confio muito. E são multiplicadoras. São. Até nos isso. teus próprios colaboradores que virão. Isso. Porque no meio desse percurso, que eu também fazia tudo, que era o gargalo, que eu fazia tudo, eu entendi uma coisa. Que se você deixa a fundadora da empresa fazendo tudo, a empresa não cresce. Ela precisa de estrutura. E formar essa equipe, porque por mais que a gente queira ter o controle de tudo, passa por mim, não tem jeito, a gente precisa delegar para poder crescer. E a gente precisa desses braços de confiança para poder fazer isso. E hoje eu tenho uma equipe comercial que pensa que nem eu, que veste a camisa, que tem um olhar voltado para a moda também. Isso faz muito sentido. E que entende profundamente o produto e a ideia do cliente. Porque lá elas sabem tudo que dá para fazer. Tudo que dá para desenvolver, tudo que facilita na produção. Elas têm, durante um dia da semana, quando falta 2 horas, sempre é uma imersão, tipo de produto. Porque como a gente tem uma infinidade de possibilidades, entender ele torna essencial na hora da venda. Então, a personalização, dá para fazer isso? Isso vai tirar um pouco do custo. Porque, assim, quando a gente fala de 30 unidades, o valor é 1. Quando a gente fala de 10 mil unidades, 50 centavos que a gente tira já faz toda a diferença. Então, é importantíssimo elas saberem disso. Quando nós nos falamos, nós somos muito próximos. Algumas vezes nós já conversamos sobre esse assunto, sobre o futuro da sua empresa. E eu não tenho dúvida de dizer que está no momento de explosão. A sua empresa vai positivamente explodir. Mas não é por acaso. Você veja no nosso encontro aqui de 20, 30 minutos, você já conta uma história brilhante e uma trajetória que é uma escola da vida. Porque você começa lá atrás pagando uma conta que não é sua, depois você consegue liquidar essa conta, depois vem a indecisão de sim ou não, e aí você é mais pro sim do que o não, viaja, nada por acaso, mas ou alguém senta do seu lado e fala, olha,
curta esse momento de não fazer nada. Tudo isso é ensinamento. E agora Sim. você vai em frente e continua com essa expansão e que é exponencial, um momento muito especial da Pini e que aí desmistifica também um pouco, até da minha parte, como compreensão do que é um presente personalizado de um gift. Como eu faço muito eventos, nossa equipe, nosso grupo, é um grupo que também tem numa das as suas vertentes, seus pilares, a questão de eventos, que não são poucos, você participa de Sim, alguns, inclusive. A gente sempre se preocupou na expressão gift. Nunca pensamos em presentes personalizados, né? E aí, conversando com você algumas vezes, eu fui entender o que significa de verdade o presente personalizado, né? São duas expressões muito fortes. Primeiro, é um presente e se você personaliza, está fazendo para aquela pessoa especificamente. E mesmo que seja em escala, seja para uma companhia, seja para seus colaboradores, seja para um evento, é, mesmo que você faça ali de uma maneira padronizada, o seu DNA personalizado está ali. Até sim, porque esse mercado, ele, na minha opinião, ele é um mercado muito nivelado por baixo e também muito mal compreendido, sim. assim como o setor, aí vem a sua resiliência, parabéns por isso também, Obrigada. mas assim como o setor gráfico. As gráficas, há tempos atrás, há anos atrás, moviam uma economia absurda, era muito papel, era tudo praticamente era feito via através gráfica. A Sim, tecnologia, os novos tempos, fez sim, quebrar muitas gráficas. sim, E as que estão indo bem, elas criavam novas tecnologias, inovações, produtos e, de certa maneira, a dificuldade que enfrentaram trouxeram para elas excelência. É assim mesmo que eu vejo a Pini no geral, né? Quer dizer, e uma coisa que é um desafio, e eu fiquei feliz agora da sua resposta, é que quando se olha para a empresa, e você que é muito ativa até nas redes sociais, à frente do seu negócio, confunde o seu nome e sobrenome com a sua empresa. Mas à medida que você fala que hoje não mais, que você está cuidando mais do que nunca, mas se distanciando e deixando esse filhote crescer, a tendência é realmente crescer de uma maneira gigantesca. E é o que eu vejo de fato. Você enxerga com muita calma e cautela também isso, né? muita. Eu depois eu fui pesquisar e aí eu vi depois, né? Depois que eu criei o produto, Você depois que eu faz e depois coloquei no mercado, eu sou um pouquinho assim, uma antítese do empreendedorismo, mas aí eu vi que eu estava no caminho certo. Por incrível que pareça, é um mercado que movimenta 7 bilhões ao ano. impressionante. E foi interessante você falar isso da gráfica, porque até a editora também, né? Sim, 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 Quebrou sim. com esse avanço do digital. E esse crescimento foi impulsionado com o aumento dos e-commerce Aham, e também com a forte procura por personalizado, aham, tanto por parte da empresa quanto dos consumidores. aham. Você entregar um presente personalizado, ele gera conexões, ele faz um relacionamento sólido e duradouro entre a marca e o cliente. Uhum, Todo ser humano gosta muito de ser valorizado. verdade. E aí, quando você presenteia, quando você sai do evento com um presente, realmente um presente que a pessoa vai usar, que desperte um desejo, isso cria essa É, conexão, é. esse relacionamento. A probabilidade desse cliente voltar e fazer uma recompra é muito maior quanto indicar para outras pessoas. E tem muita gente que não sabe, por exemplo, assim, ai, mas a minha empresa não está indo tão bem e não sei se vale a pena eu entregar um presente Vale personalizado e muito, inclusive investir. impulsiona. Além de impulsionar, ele não tem um impacto direto no seu caixa. Porque muita gente fala assim, vou dar um desconto. Vou dar um desconto de 10%, de 7%, que seja até de 5%. Isso vai impactar num caixa. E é comprovado que as pessoas amam muito mais serem presenteadas do que ganharem um É desconto. verdade, é verdade. Olha, eu vou Muita te falar gente. uma coisa. Nós vivemos um momento mágico, nossas gerações, elas são efetivamente privilegiadas. A gente vem de um mundo analógico, né? Quer dizer que lá era o ser humano atrás de um balcão e olhando para o seu cliente, barra freguês, etc. Seja na indústria, comércio e serviços, a questão era totalmente humanizada. Depois vem o advento do digital, né? A gente Sim, passou a ser digitalizado. Agora, mais recentemente, é da inteligência artificial.
Tudo isso, usado de uma maneira assertiva, é extremamente positivo. Muita gente me pergunta o que eu acho da IA. Eu acho extremamente positivo e quase que inexplicável o momento que a gente está vivendo. Mas eu também tenho uma convicção muito grande. Nada absolutamente supera nada e nem irá superar o ser humano. Não. Então, e eu te confesso que, claro, conhecendo um pouco da sua operação, de você e tudo, você está fadada ao sucesso. Não há como ser nada diferente disso. Amém. E isso é realmente uma maneira técnica até de ver o seu próprio negócio. Então, continue assim, porque, aliás, eu vou retocar isso que eu falo. Não preciso dizer continue assim, porque você é assim. Né? Você, diante de tantos desafios, você acaba sempre olhando o copo aí do meio para cima. E o legal dessa história toda é que, como você tem mais tempo para cuidar de você e mais tempo para pensar o seu negócio, saindo do chão de fábrica, significa que você consegue criar mais. E mais importante que eu noto na sua característica é que você gosta de sair de casa, atravessar o muro ou atravessar a rua e olhar para dentro de você, olhar para dentro do próprio negócio. Você fez essa viagem ao exterior, mas também você procura circular, se movimentar, e eu tenho a impressão que nesse movimento é também muito para poder entender o seu próprio negócio. Você está aprendendo com o seu próprio negócio. Eu noto isso. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Não, mas ao mesmo tempo eu posso te dizer com tranquilidade que o mercado ele vai cada vez mais entender a sua área, e a Pini tem um oceano azul para crescer. Amém. Muito obrigada. É exatamente isso. O digital, ele trouxe esse olhar, ele me abriu um universo, ele me deu a possibilidade das pessoas entenderem, mas por que o produto da Pini? O que isso vai acrescentar na minha empresa? Eu vivo a Pini, eu respiro a Pini, eu sou apaixonada por cada detalhe. Tudo que eu crio, eu uso diariamente. Por quê? Eu falo, a cliente que receber isso, ela vai gostar? Ela vai usar? Eu tenho uma visão da Pini 360. A cabeça, ela não para. Eu viajo, tudo que eu vejo de diferente, eu falo, eu vou aplicar aqui, que isso vai trazer um diferencial para o produto da Pini. E assim, não é um nicho específico que vai precisar da Pini, que vai usar a Pini. Hoje a gente atende marcas muito consolidadas no mercado, mas todo mundo precisa ter esse diferencial nesse mercado que está constantemente se revolucionando. E essa concorrência, que vem de todos os lados, ela não vem só pelo produto. Ela vem pelo preço, ela vem através de uma rede de apoio que a pessoa está... O que eu vou fazer para me diferenciar e para atrair e para manter esse cliente? Porque eu escuto de muito cliente lá da Pini. Eu vou presentear no Natal. Eu vou dar algo só no Natal. Eu falo, usem o calendário de datas comemorativas ao favor de vocês. Porque se vocês não manterem esse cliente, vocês não vão ter Natal. É verdade. Então, a Pini veio realmente para revolucionar. Ela veio para agregar dentro da empresa. E hoje, com a minha visão, ela de 2026, ela é exatamente estruturar. Eu olho a Pini hoje com menos ansiedade. É uma empresa que ela foi feita para durar. É a longo prazo. Então, o que eu preciso fazer para crescer? Quais são as vertentes que eu tenho aqui dentro para crescer? A gente tem... que eu falei para você, o que a gente tem dentro do coração, onde a gente tem que seguir. Mas trabalhar com dados é muito importante também. Sem dúvida. Então, assim, essa atuação do corporativo, eu sei que vai impulsionar a Pini, principalmente mostrando a eles, porque a Pini é muito conhecida pela fabricação de bolsa e necessaire muito diferenciada. E aí, uma pessoa um dia me perguntou, mas Mirela, por que você não traz tudo da China? Não seria muito mais fácil para você? Você teria menos dor de cabeça? Só que o que eu faço é justamente o que eu sei que ninguém faz. Exatamente, dá certo por isso. E você sabe que é interessante, para fechar, o campo filosófico é importante também no mundo empresarial, né? Eu praticamente aplico isso nos meus negócios.
E partindo dessa ideia filosófica, você atende o público de A a E, todos os nichos. Você já me contou isso. Sim. Então, para a camada menos favorecida, você acaba fazendo que você gere a autoestima. Quando você faz algo que faz alguém receber um presente personalizado, mesmo que seja aquela pessoa em vulnerabilidade ou com poucos recursos. Então, você faz responsabilidade social. Dentro desse pensamento filosófico, você faz responsabilidade social. E alguém de fora, como eu, vendo o teu negócio, acho que na outra ponta, no público AAA, no A, B, você transforma tudo isso em sonho, na realização de sonhos. Exatamente. Porque quando você vai presentear alguém que já tem tudo, o desafio é muito grande. Então, a pura criatividade é o que faz você surpreender qualquer pessoa que tenha muita condição financeira. Sim. E eu sei que você atua, e aliás, parabéns de novo, porque você atua 360. No mundo corporativo isso não é muito comum, porque ou você se especializa nisso ou naquilo. E tem mais, aquela coisa, né, de quando você pode tudo, é o primeiro caminho para a dispersão. E você consegue atender esse mercado, abarcar esse mercado, mostrando que há mercado para todos, inclusive até de maneira ousada, que me ousa dizer que você vai acabar replicando o seu próprio modelo para outros mercados em outras situações, que é poder atender de maneira diversa aquilo que todos podem ter acesso ao teu negócio. Então, quero te parabenizar. Muito obrigada. Quero te agradecer por você vir ao programa. E a gente tem aqui um pouco de experiência na questão do garimpo, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ser um pouco garimpeiro, né? A gente está há muito tempo no mercado, a gente consegue sentir o cheiro do empreendedor. E você é nata, desde as primeiras vezes que nós nos vimos, a primeira vez sempre muito solícita, com um sorriso no rosto, a gente já virou muito próximo, muito amigo, etc. É um prazer tê-la, inclusive, no Brasil que dá certo. E que você venha mais vezes, e a torcida é sempre positiva para que você consiga chegar aonde você merece chegar. Muito, muito obrigada. Eu fico muito honrada de escutar isso de você, porque quem empreende, quem começa do zero, sabe a dificuldade, os percalços que a gente passa. E o que impulsiona a gente, o que faz a gente se manter nessa jornada também é escutar tudo isso. Então, eu fico muito honrada. Que bom, que ótimo que os nossos caminhos se cruzaram, que a filosofia do Brasil que dá certo tem muita sinergia com a Pini. Conte sempre, sempre com a gente. Já viramos parceiros, inclusive. Sim, já viramos. Conte sempre com a gente. Obrigado por ter vindo. E o seu presente está ali, tá? O seu presente personalizado está ali. Ah, tem presente para mim? Então vamos aproveitar só para encerrar o programa com o meu presente. Pode pegar? Claro, pode pegar. É como eu falei, é verdade. A gente faz qualquer coisa para receber um presente. Tá vendo? Agora conta se você não vai ficar muito... Então, não sei se nós estamos conseguindo captar aí, mas olha aqui, olha. Vamos olhar primeiro para aquela câmera ali. Eu acho que essa está mais próxima. Vamos colocar na central. Deixa eu ver o que tem aqui, depois a gente vai... Tem bastante coisa. Vamos fazer rapidinho, olha. Tá. Olha isso, gente. Eu tecnicamente não vou saber explicar tudo, mas olha, visualmente dá para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Isso aqui vou usar a partir de hoje, que estou precisando. Gosto muito de vinho, então... Vai chegar com estilo agora. Aliás, com a nossa logomarca, né? É que você sempre pensa em todos os detalhes. Isso aqui é necessário. E para quem não usa, passe a usar mais. Sim. Nossa, quanta coisa. Adorei. E uma bolsa para você presentear. Alguém muito especial. Quem vai ser a sortuda, eu não sei. Será minha mãe. Então tá bom. Vou presentear minha mãe. Hoje, inclusive. Perfeito. Obrigado pela presença. Um bom presente, eu que agradeço. Pelo seu sucesso. Como eu te falei, você está fadada ao sucesso. E você já tem aí, apesar de super jovem, uma verdadeira escola de vida, né? Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. É uma grande honra. E a gente se fala em breve. Tá. E termina aqui mais uma edição do nosso podcast Brasil que dá certo. A gente se vê na próxima oportunidade. Não esqueça de acessar o nosso link, ir para o YouTube e ir lá se inscrever. Sempre conteúdos interessantíssimos para nós. Até a próxima, pessoal.